Iniciamos mais uma edição do Quinta com Saúde e Democracia. Esse programa é da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia do Ceará. Estamos aqui, como sempre, com o Dr. Manuel Fonseca e com dois convidados especiais, o Gabriel Alves e a Rafaela Barros. Daqui a pouco nós vamos apresentar. Diga aí, doutor Fonseca, tudo bem? Tudo bem, Arruda. Vamos começar um novo programa aqui com o Centro Acadêmico 12 de Maio, da Faculdade de Medicina. Vai ser interessante esse programa, porque nós vamos ouvir a visão dos estudantes de medicina nessa pandemia. E o que é que eles estão fazendo, além de estudar à distância. Pronto, é importante o programa de hoje, porque nós sempre realizamos o programa entrevistando colegas médicos, e hoje nós vamos entrevistar dois estudantes de medicina da UFC. A Rafaela Alves, o Gabriel Alves, que está no 4º semestre, e a Rafaela Barros, que está no 12º semestre. Fonseca, vamos começar aí. Só para iniciar, Fonseca, eu sempre falo no começo, quem estiver gostando dessa live, curta, compartilhe e comente, que eu coloco aqui no ar. Já a Regina Machado já está dizendo aqui boa noite, Regina, está com o retrato ali, com o esposo dela, com o Henrique. Quem comentar, eu vou colocar aqui no ar e nós vamos responder. Diga aí, doutor Fonseca. Pois é, Arruda, vamos começar sempre com alguns dados sobre a visão epidemiológica da pandemia no estado do Ceará. Nós estamos mais de 100 mil casos no Ceará, né, com 5.800, mais de 5.800 óbitos e uma letalidade de 5,6. Quer dizer, essa é a situação do Ceará. E em Fortaleza, nós temos mais de 34 mil casos, né, com mais de 3 mil óbitos, e uma letalidade um pouco alta, que preocupa ainda, né, Arruda? Nós estamos com uma letalidade em Fortaleza de 9,4. Mesmo que haja uma redução da busca de pessoas doentes, mas a letalidade ainda está alta, e isso é uma preocupação, né? As pessoas não podem ficar agora achando que nós estamos numa festa. Pelo contrário, as pessoas que podem ficar em casa devem ficar em casa, todos os cuidados de proteção devem ser tomados, né, para exatamente a gente se cuidar para que não haja um aumento de novo dos casos em Fortaleza. Está havendo uma abertura progressiva das atividades produtivas, e aí uma discussão que nós vamos fazer daqui a pouco com os próprios estudantes de medicina, acadêmicos, é esse negócio do retorno às aulas. Né? Que tempo deve retornar, se é correto retornar agora, né? Então, é uma discussão que nós vamos fazer. O que nós estamos alertando é que nós estamos ainda numa situação preocupante, uma letalidade ainda alta em Fortaleza, e um número de casos elevado no estado do Ceará como um todo. Bom, vou aqui informar os últimos números de uma forma geral, Fonseca. Nós chegamos a 61.802 casos em investigação, número de exames realizados, 251.123, casos confirmados, 103.118, número de óbitos, 5.895, letalidade no estado todo, 5,7 casos, recuperados 77.009 casos. Nas cidades, Fortaleza continua disparado na frente, 34.448, depois Sobral, quase 6.000, 5.988, depois Calcaia, Maracanã, Quixadá, Camucim e Itapipoca e Juazeiro do Norte, crescendo nos últimos dias, por isso que o governador decretou lockdown naquela região. Bom, agradecer aqui a Andréa Fonseca, que está dando boa noite aí, com a bandeirinha aí de antifascista, brasileiro antifascista. Tem aqui o Henrique Machado também, dando boa noite, senhores. A Andréa já falou, a Marcília está colocando aqui, com o retratinho ali da família. Quem quiser comentar, curtir e compartilhar, se gostar dessa live, só aproveitar o nosso chat e colocar que nós vamos citar aqui no programa. Então, Fonseca, vamos apresentar os dois, o Gabriel Alves e a Rafaela Barros. Muito bem, fica à vontade para apresentar, que eu estou ainda sem os dados dele aqui, Arruda. Você que está com eles aí, passa aí. Ou eles mesmos se apresentam, se for o caso.
Mas eu posso apresentar, vou apresentar. O Gabriel Alves é estudante de medicina da UFC, membro do Centro Acadêmico 12 de Maio, extensionista dos projetos do Núcleo Rondon da UFC. A Rafaela Barros é estudante de medicina também da UFC, coordenadora do GT Saúde das Populações Vulneráveis, membro da gestão do CA 12 de Maio, membro da rede de médicos e médicas populares. Qualquer coisa mais, eles mesmos vão se apresentar. Não é isso, Gabriel? É isso mesmo. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Arruda, Rafa, Fonseca. Sou Gabriel Alves. Eu sou estudante da UFC, curso de Medicina, atualmente no 4º semestre. Não sou daqui do Ceará, vim para cá apenas para estudar e estou amando a terra, sou lá de Pernambuco. E é isso, eu espero que a nossa conversa hoje seja bem rica. E vai lá, Rafa. Vamos lá, Rafa, vamos lá, se apresentar, Rafa. Oi, gente, boa noite a todo mundo que está assistindo. Estamos ouvindo, pode falar um pouquinho alto, tá bom, melhor. Áudio? Dá para ouvir bem, vá, pode falar. Espera aí, depois eu vou... Dá, Assim né? melhora Boa muito. noite, Arruda, boa noite, Fonseca, boa noite, meu querido Gabriel. Melhorou assim, melhora muito, né, Fonseca? Pois eu vou ficar segurando. Ótimo. E aí, antes de eu me apresentar, eu queria falar que é uma enorme alegria para mim, que eu tô saindo, né, assim, com quase os 2 pezinhos fora da faculdade, e é o primeiro espaço que eu e Gabriel fazemos juntos, e pela gestão Flor do Mandacaru, que é a atual gestão do Centro Acadêmico, então estou muito feliz de compartilhar esse momento com ele. Sobre a minha apresentação, acho que, em linhas gerais, é isso, né, em termos de atuação social e política. Faltou um pouquinho do que eu tenho feito em termos de arte, né? Eu faço parte do coletivo Rabiscos também, que é um coletivo de mais na linguagem de teatro e pegando uma vertente política também, que a gente acredita que o artivismo é isso, né? Fazer o ativismo através da arte. E aí, entre outras coisas, gosto de dançar também, estou concluindo a faculdade, e é isso. De apresentação. Muito bem, muito bem. Agora, eu vi que o Gabriel tem uma coisa internacional, não é isso, Gabriel? Qual é a participação sua? Tem que abrir o microfone. Eu faço parte de um projeto que é a Federação Internacional dos Estudantes, das Associações dos Estudantes de Medicina, que é a IFMSA, que é uma ONG de caráter internacional que vai atuar em diversos países, inclusive aqui no Brasil. E, no caso do Brasil, ele vai ter diversos comitês, e um deles é o Comitê UFC Fortaleza, do qual eu faço parte. Aqui em Fortaleza a gente tem outros comitês, tem o comitê lá da Unifor também, tem o comitê da Unicristos, e assim por diante. Tipo, são diversos comitês que atuam a nível local, regional e, no caso, nacional, né? E sempre também alinhado a perspectiva internacional. Então, é uma certa hierarquia que atua em diversos níveis. E é um projeto muito voltado assim, para intercâmbios, para ações sociais. Então, eu faço parte do comitê da UFC Fortaleza. Ok. Esse cachorro é teu, Fonseca? Rapaz, é um labrador. Pois é. Bonito, né? O latido dele. O latido lembrou bem os sítios aí pelo interior. Ô Fonseca, antes de começar a discutir o assunto principal com o Gabriel e com a Rafaela, o que é que você podia dizer aí? Como é que está essa pandemia no Ceará? Você, como epidemiologista, sempre nós damos aqui algumas informações com esses últimos números da quinta-feira da semana passada para hoje. O que é que você sentiu em termos de Covid-19 no Ceará, em Fortaleza e de uma forma geral no Brasil? No Brasil, Arruda, nós estamos numa situação muito dramática, né? É tanto que a Organização Mundial de Saúde acha que a situação está um pouco incontrolável no país, né? Porque aumenta o número de casos diariamente, essas aberturas acontecidas em vários estados, aumentou o número de casos, a letalidade está relativamente baixa, mas está morrendo mais de uma quantidade significativa de pessoas diariamente, né? Então a situação do Brasil está um pouco dramática, principalmente porque
como o pessoal está avaliando, nós estamos sem comando nacional. Né? Praticamente nós estamos sem comando nacional. Nós não temos ainda há quase, sei lá, 15 dias ou mais que nós não temos o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde está tomado por militares, né, que são bons como militares, mas como comandantes de uma epidemia tão grave, deixa muito a desejar. Então, a situação nacional está preocupante. No Ceará, está havendo a interiorização da Covid-19. Né? A Covid-19 saiu um pouquinho da capital, mesmo continuando no número de casos e uma letalidade alta, mas está havendo uma tendência de interiorização, o que faz um alerta para todos os prefeitos do interior, no sentido de aumentar as medidas de proteção da população, né? E, inclusive, articular com municípios de maior porte a referência para casos mais complicados. Então, nós estamos numa situação ainda de transmissão viral a nível da população. Nós temos que manter, quem puder manter-se dentro de casa, deve manter, só deve sair de casa aquelas pessoas que, do ponto de vista da economia, iniciaram, retomaram as atividades econômicas, mas mesmo essas, tem que ter cuidado, não pode fazer 100% de atividade econômica, porque isso vai aproximar mais as pessoas e aumentar a possibilidade de transmissão de casos. Pois é, e tem algumas cidades do interior, não só Sobral e Juazeiro do Norte, que isso o governador Camilo Santana já decretou isolamento radical, mas os municípios do Crato e Juazeiro do Norte, é impossível você ter ali Juazeiro em lockdown e Crato e Barbalha liberado, né? Ali praticamente é uma cidade só, mas os outros prefeitos foram sensíveis e também fecharam as suas cidades. Mas outros prefeitos, como de Iguatu e outras cidades, a situação está tão crítica que eles também, por conta própria, e eles têm toda a condição legal para isso, também fizeram o isolamento social. Fonseca, deixa eu saudar aqui os nossos internautas, o Gabriel está dizendo aqui, boa noite a todos, tá certo? A Regina vai perguntar aqui, está perguntando, doutor Fonseca, gostaria de saber se é aconselhado tomar ivermectina como prevenção da Covid, e se tomar, se causa algum problema, doutor Fonseca? Gabriel, nós não temos nenhum medicamento preventivo contra a Covid, né? Cada dia aparece uma novidade, né? E que nós temos que ter muito cuidado com essas novidades, porque isso dá uma falsa proteção. A gente pode imaginar que estamos sendo protegidos e não estamos protegidos. Então, é preciso ter cuidado com essas novidades, né? Tem que tomar medidas protetivas, lavar frequentemente as mãos, usar máscara toda vez que precisar sair, né? Então, são os cuidados que têm que ser tomados. Não existe medicação preventiva contra a Covid. Coloque isso na cabeça. Não existe medicação preventiva contra a Covid. Nós temos que tomar as medidas protetivas de cada pessoa para se proteger e proteger suas famílias. Bom, isso aí, só reforçando, esse medicamento é um medicamento que se usa para diversas doenças, não tem assim tanto efeito colateral como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Mesmo assim, não tem nada relatado, confirmado que esses medicamentos tenham alguma ação. Aliás, o único medicamento que está mostrando alguma ação, pelos trabalhos de Oxford, é exatamente o uso da dexametasona e do corticoide nos pacientes graves, e isso reduz essa resposta imunológica mais acentuada e, consequentemente, com efeito anti-inflamatório, os pacientes têm tido alguma melhora, mas não para usar em fase inicial e nem como preventivo. Bom, saudar aqui, Andréa Fonseca está dizendo aqui, muito ponderada a fala do doutor Fonseca, olha aí, viu? A Vera está dando aqui boa noite, a Regina aqui, o Gabriel. Comente o programa que nós vamos aqui responder, curta e compartilhe se estiverem gostando dessa live. Se não, bota o dedinho aqui para baixo. Mas, Fonseca, com relação à pandemia, o que nós observamos foi um crescimento substancial no sul do país, né? Quer dizer, Rio Grande do Sul, que estava ali nadando de braçada, com aquela conversa do Osmar Terra, que a doença não ia chegar por lá, o terraplanista do Osmar Terra, a doença chegou,
e o prefeito teve que fechar Porto Alegre e várias cidades do interior. Também em Minas Gerais, e o governador Zema estava dizendo que a gestão era muito boa, e nós sabíamos que era subnotificação, que cresceu bastante o número de óbitos por causa indeterminada por insuficiência respiratória aguda grave. Agora o prefeito está tendo que fechar também Belo Horizonte e várias cidades de Porto Alegre. E a região que mais cresceu na última semana foi exatamente o Centro-Oeste, com crescimento substancial. O Nordeste continua crescendo, só a região Norte que teve um decréscimo aí da casa de 4%, mas a situação está longe de resolver. E no mundo, né, Fonseca, no mundo nós temos a doença crescendo ainda nos Estados Unidos, em vários estados, inclusive no último dia foi o maior número de notificações em 24 horas, foi exatamente dos Estados Unidos, seguido do Brasil, e em várias outras regiões, aquele receio, como agora na Alemanha, que 1 milhão de pessoas tiveram que ficar também isolados por causa da doença em um frigorífico ali da região. Então, Fonseca, vamos já colocar os dois na roda aí, o Gabriel e a Rafaela. Eu queria que eles também falassem dessa pandemia, como é que eles estão sentindo e o que é que isso influenciou aí no estudo da UFC. Como é que a UFC tratou aí o curso de medicina, o que é que a UFC preparou para os estudantes, para que vocês não perdessem esse semestre. Vamos começar pela Rafaela. Rafaela, e você, Rafaela? Tem que abrir o microfone, Rafaela. Liberei. Tá dando certo? Tá dando certo, pode falar. Estão ouvindo, né? Beleza? Estamos sim. Assim, não sei se todos sabem, mas a faculdade de medicina ela é dividida em 12 semestres. Boa noite, camarada do movimento dos médicos populares. O só é dividido em ciclos. Tem o ciclo básico, que é o ciclo que a gente vê basicamente anatomia, fisiologia, patologia, e depois a gente entra no ciclo clínico, que é a partir do 5º semestre, e no finalzinho é o A internet está falhando um pouquinho, Rafaela. Não está dando para escutar bem. Deixa eu passar para o Gabriel, depois eu volto, Rafaela, para você. Gabriel, e você, que está com a internet um pouquinho melhor, como é que você viu agora esse período e o que é que isso causou aí no ensino dos estudantes de uma forma geral, principalmente na UFC? Então, né, quando a gente analisa bem esse período, aí foi novo para todo mundo, inclusive para os gestores das universidades, para nós estudantes, para os docentes. Então, foi, sem dúvida, um período de reinvenção, né? Então, todo mundo ali não tinha experiência com esse tipo de situação, então, foi um período de reinvenção. O que aconteceu de início na nossa faculdade, em cerca da maioria das outras universidades, foi a paralisação total das atividades. A Associação Brasileira de Educação Médica, ela fez esse levantamento e cerca de 90% das escolas médicas fez essa paralisação no início. Então, ela serviu muito para ter esse planejamento aí, logístico, de como seriam as atividades, se a educação à distância ela seria uma alternativa, como as atividades seriam mantidas e como seria manejado toda a questão prática dos estudantes, a questão das aulas práticas. O que aconteceu na nossa universidade foi uma pequena tentativa no início, mas percebeu-se que não deu certo, enfim, não tinha nada certo em relação a isso. Alguns semestres continuaram com a educação à distância, mas no caso do meu semestre, não continuou. É um semestre que preza muito pela prática, como a maioria dos outros semestres, mas o meu a gente está aí vendo a semiologia, a questão da prática na atenção primária, então isso demanda muito das atividades práticas, então a gente optou por parar totalmente. Hoje já existe um plano de retomada dessas atividades, à distância, a UFC ela está planejando uma retomada aí já com data marcada para início no dia 28 de julho, né? Então, falando mais na perspectiva
individual, o que eu percebo é um enfrentamento dessa pandemia, tendo que lidar com diversos dilemas aí pessoais, então é novo para mim, é estresse, e ao mesmo tempo tendo que se preocupar com a formação acadêmica. Então aí eu sinto que faltou um pouquinho de sensibilidade aí do gestor da universidade, eu nem falo tanto dos docentes, mas mais dos gestores, de também entender que os estudantes eles estão passando por essa carga de estresse. Então, acho que faltou um pouquinho aí. Então, resumindo a fala, eu acho que o que eu poderia resumir dessa pandemia foi essa carga de estresse misturada com essa incerteza em relação à formação, mas também um período de muita reinvenção. Rafaela, vamos ver agora se dá para você falar. Vamos ver. Vou ver se eu lembro o que eu estava falando, porque foi um corte abrupto. Então, A internet parou. Não, me sinto quase trabalhando de novo, né? Mas continue. Aí vocês me falam, tá? O que não entenderam, é porque o sinal tá bem ruim aqui. A gente, dos semestres diferentes, sentimos de uma forma diferente para além das particularidades de cada um, né? É um momento muito difícil, de feridas abertas, não estávamos tão acostumados, apesar de pedir muito tempo da semana inteira, para a gente, sem a rotina de acordar tal hora, enfim. Então, isso, nós, enquanto estudantes, percebemos que a saúde mental dos nossos e colegas, né, foi muito fragilizada, e eu acho que a faculdade em si, uma das demandas que a faculdade não conseguiu cobrir totalmente foi a questão da saúde mental do estudante de medicina. E aí, hoje a faculdade, a UFC, tem um comitê de enfrentamento à Covid, o qual eu faço parte como representação estudantil, Gabriel também, enfim. Nós temos representação em todas as reuniões do comitê, e o comitê, ele criou vários grupos de trabalho, inclusive um grupo de testagem para os estudantes, um grupo dos internos, onde a gente debateu muito a permanência ou não do internato, porque era uma questão. Nós pensamos da seguinte forma, poxa, se a gente precisa manter o isolamento social, interno, como bem sabemos, é aquela pessoa que está na ponta, né? Uma pessoa que não assina, é uma pessoa que não tem poder decisivo final em uma conduta de um paciente, e é uma pessoa que vai andar de ônibus. Hoje, 50% dos nossos estudantes da UFC são cotistas, e esses cotistas, muitos deles, têm vulnerabilidade econômica e social. Então, a gente não pode pensar que esse estudante está isolado na caixa dele de privilégio, que não vai entrar em um ônibus com 50, 60 pessoas, muitas delas sem máscara, e sem a higiene adequada do ônibus. Então, assim, é um contexto amplo, né? Debatemos moderna. Conseguimos escala reduzida, conseguimos que não faltasse EPI. E eu acho que uma grande conquista do comitê, nesse momento, foi perceber esse momento de fragilidade, tentar trabalhar esse momento de fragilidade e, em cima disso, plantar, semear. E aí fala um pouco desse lugar do grupo de trabalho de saúde das populações vulneráveis. Então, para resumir, né, a faculdade pensou, sim, algumas estratégias, está pensando como esse plano de retorno que Gabriel pontuou. E uma outra coisa que eu queria complementar é que, pensando nesses estudantes que estão em vulnerabilidade socioeconômica, a faculdade, até dia 21, estava com inscrição aberta para a liberação de chips, porque uma das pautas de luta do nosso centro acadêmico foi o quê? Gente, como é que a gente vai pontuar, vai dizer que vai ter atividade EAD, se muitos dos nossos estudantes não têm um sinal bom de internet, não têm aparelho, e os nossos docentes não estão preparados para uma tecnologia como essa? Então, o comitê tem dado algumas respostas em relação a isso, e eu acho que, para o pouco tempo que temos, conseguimos sim nos estruturar de alguma forma, falando enquanto comitê,
E eu acho que é isso, que em meio ao caos, né, a esse momento pandêmico de muita fragilidade, tá nascendo muita coisa bonita na Bom, então, aí parou um pouquinho, ela respondeu aqui, a Andréa, que a pergunta é como os alunos de medicina estão se atualizando sobre a Covid-19, se está havendo aula online, né? Mas também tem uma pergunta aqui do doutor Fonseca, a pergunta do Gabriel, ele está perguntando se vocês acham que ainda corremos um risco alto de termos um retrocesso desta reabertura econômica, com o aumento aqui dos casos em Fortaleza, doutor Fonseca? Olha, Gabriel, existe, que o vírus está na comunidade, né? Apesar de que o prefeito de Fortaleza está tendo muito cuidado, né? Alertando sempre que só deve sair das pessoas, um abraço lá do Rio Grande do Sul, as pessoas que estão nas atividades econômicas essenciais, estão começando agora, né? Mas quem puder ficar em casa, deve ficar em casa. Todos os cuidados têm que ser tomados quando a gente tiver que sair à rua. Eu sei, inclusive, o Arruda trabalha numa fábrica, que cada fábrica está fazendo o seu plano de contingência exatamente para manter um certo distanciamento social e permitir a atividade econômica com o menor risco possível. Mas toda atividade econômica, no momento, tem um certo risco, porque as pessoas estão ficando próximas, muito próximas, mas se tomar as medidas de uso de máscara, isso vai resolver, em parte, essa chance de aumentar o número de casos em Fortaleza. Tem que sempre estar alerta, né, e à medida que houver alguma distorção do ponto de vista da curva de redução dos casos, é claro que o prefeito Roberto Cláudio tomará algumas providências para tentar superar essa questão. Bom, então, como os internautas viram, nós estamos do Rio Grande do Sul, o Luiz Ernesto aí dizendo um grande abraço, e estamos aqui... Não, Fonseca, eu estou dizendo o seguinte... Arruda, nós cadê estamos... o som? O som está aí, o som tá... Veja aí. Tá dando certo aqui, tá dando certo. Tá dando certo, Fonseca, dá uma olhadinha aí. O som do Arruda. Mas dê uma olhadinha aí que o som está no ar. O Luiz falando do Rio Grande do Sul e o nosso colega médico, o doutor Auri, lá em Lavra da Mangabeira. Iracema está dando aqui boa noite também, tá certo? Doutor Fonseca, vamos entrar aí, então. Mas dê uma ajeitadinha aí. A Giza Rufino está perguntando, houve estudantes contaminados que desenvolveram uma forma de Covid grave? Quem que responde aí dos dois? Gabriel. Então, eu não estou acompanhando muito em relação a como é... Eu estou bem no início do curso, né, no 4º semestre, então eu realmente não estou diante aí da situação de como está sendo a prática mesmo, se teve algum aluno infectado. Mas o que a gente pode pensar é que os estudantes, como a Rafa falou, eles estão lá, não tem nenhuma autonomia em relação a carimbo, então eles estão ali para um momento realmente acadêmico de aprendizado, e inclusive eles são vetores de contaminação, né, se a gente for pensar bem. Então, em relação aos estudantes nos serviços de saúde, teve que ver realmente esse planejamento bem adequado para evitar isso aí. Eles como vetores e também eles também tendo o risco de contrair o coronavírus, né? Acho que a Rafa, que está no campo, no internato, ela pode falar melhor sobre isso. Rafaela, então você, como respondemos? Posso sim, posso trazer um pouquinho desse recorte, sim. Então, como eu tinha falado, eu acho que a Arruda tem um áudiozinho aberto, acho que é o de Fonseca. Tem um retorno. Ixi, o Fonseca caiu. Então, voltando. A gente tem um GT de testagem dos nossos estudantes. Foi uma grande preocupação, né? Saber como que... se esses estudantes estavam sendo contaminados ou não. Eu fiquei sabendo de vários colegas, apesar de não ter um número oficial, que tiveram, sim, sintomas leves e sintomas mais medianos. Não soube de nenhum colega que precisou de internamento, de suporte ventilatório intensivo. Fiquei sabendo de 1 ou 2 casos que, infelizmente, chegaram até a falecer
mas tinha uma outra doença associada. Em linhas gerais, hoje, o NPDM, junto com o Comitê de Enfrentamento à Covid, estão fazendo uma testagem. Eu mesma positivei, tô positiva para a Covid, tive sintomas leves, fiquei em quarentena 14 dias, e se eu for tirar uma margem, assim, pelas pessoas que andam comigo, internos comigo, que eu tô na ginecologia obstetrícia, a cada 5, uns 3 testaram positivo, né? Mas a grande maioria com sintomas leves. Então, a gente percebe que, sim, o ambiente de trabalho foi adoecedor e que, felizmente, essas pessoas não desenvolveram a forma grave da doença. Mas aconteceu sim, viu, Gisela? Depois eu vou tirar a notificação do Ok. Doutor Fonseca, está ouvindo já agora, Fonseca? Estou ouvindo. Você está me ouvindo, Arruda? Estou ouvindo bem. Vamos responder aqui o Gabriel. O Gabriel está perguntando o seguinte: a questão do sofrimento mental é uma das nossas grandes preocupações em relação ao Covid-19. Também porque é uma das mais subestimadas. Temos muita atenção com a doença, mas as questões econômicas, pouco se fala das consequências emocionais. O que você podia falar, Fonseca, das consequências emocionais da pandemia? Isso é um desafio mundial, né, Arruda? Isso é uma preocupação mundial, né, com o estresse causado não só pela epidemia, pelo medo da morte, pelo medo de se contaminar, mas também da necessidade da pessoa ficar isolada durante 10, 20, 30, 40 dias. Quer dizer, tem pessoas que têm atividades muito intensas e, de repente, aqueles que estão em grupo de risco, de repente tiveram que ficar mais em casa. Então, é uma preocupação. As pessoas têm que fazer algum tipo de atividade que lhe agrade, aqueles que são de grupo de risco têm que ficar em casa, tem que desenhar, tem que ler, tem que escrever qualquer besteira, tem que fazer qualquer atividade, que a Iracema está trabalhando com bonsai, né, com essicatas, eu estou escrevendo de vez em quando, estou lendo. Então, nós temos que fazer qualquer atividade para a gente sair um pouco do estresse e não ficar simplesmente pensando no medo de contaminar, no medo de morrer, no medo de se isolar. Essas preocupações são todas. É tanta coisa que nós vamos ter um programa só sobre isso, né? Na próxima semana, talvez a gente vá falar só com o psiquiatra, todo o programa para discutir melhor quais são estratégias que cada pessoa tem que fazer para reduzir o estresse e para não entrar em depressão numa situação dramática como essa, né? Não só do mundo inteiro, mas particularmente do Brasil e também do Ceará. Na próxima semana, Fonseca confirmado, doutor Regis Barros, médico psiquiatra, mestre e doutor em saúde mental, ele que fez um trabalho muito bonito no início da pandemia, ele se colocou à disposição de todos aqueles profissionais de saúde, não só médicos, mas todas as categorias, para fazer teleconsulta, para dar orientação à distância, e ele vai falar a respeito disso e de muito mais. Agradecer aqui quem está compartilhando o programa, dizer que esse é um programa da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia do Ceará, é um programa que eu faço com o doutor Léo Fonseca todas as quintas-feiras de 18 às 19 horas. O Gabriel, vamos falar então da medicina, como é medicina solidária, né? Quem fala, você ou Rafaela, para começar? Eu posso introduzir a campanha, Arruda. Então, como eu tinha falado já anteriormente, né, é um período de reinvenção, mas um período também onde muita da população vulnerável está sofrendo, né? Então, a gente, enquanto estudantes da saúde, a gente tem um pouco dessa responsabilidade em relação ao que a gente pode fazer para ajudar dentro de casa, né, virtualmente. O que a gente pode fazer, né? A gente tem que reinventar algo que possa... Será que o Arruda está me ouvindo, gente? Tá dando certo? É porque você saiu? Tá dando certo. Não, é porque eu tô botando... Entendi. Eu tô botando você com destaque. Você ficou no centro, não é isso? Pronto. Aí o que acontece, né? Então, o que a gente pode fazer aqui de casa, virtual, que possa ajudar essas pessoas, né?
Então, o que a gente pensou foi numa campanha da medicina solidária chamada Flor Arrecada, em que a gente está arrecadando dinheiro, produtos, para fazer kits de higiene, cestas básicas, máscaras para populações vulneráveis aqui da nossa cidade, né? A gente sabe que há uma população vulnerável muito grande quando a gente pensa morador de rua, algumas comunidades, por exemplo, como a Barra do Ceará, elas demandam muito ali de assistência, então a gente pode estar aí fazendo alguma coisa para ajudar, né? Então, a gente pensou nessa campanha enquanto centro acadêmico, em parceria também com a IFMSA, o Comitê UFC Fortaleza, do qual eu também faço parte, e a gente agora tem como fita aí ajudar alguns coletivos e população de rua aqui de Fortaleza. Eu acho que a Rafa pode falar um pouquinho melhor sobre esses coletivos e os projetos que serão beneficiados. Pode falar, Rafa. Posso sim, Gabriel. Então, nossa gestão ela é muito inquieta, né? Inquieta com as opressões, inquieta com a desigualdade social, inquieta com o que é saúde, o que é doença, o que cada uma dessas coisas se relacionam com o ambiente, com os determinantes sociais mesmo. E aí, nesse contexto de pandemia, surgiu o GT Saúde das Populações Vulneráveis, que é também um braço do comitê, e alguns dos nossos membros da gestão foram convidados a fazer parte desse GT, e estando lá, a gente pensou, poxa, por que não, né? Por que não pensar alguma estratégia de arrecadação dentro das nossas casas mesmo? Eu acho que a gente acha que é um momento, né, de muita sensibilidade de todos nós, e acaba que tem muita gente que quer contribuir de alguma forma, também sente o momento como a gente sente, ou parecido, e quando tem a oportunidade, seja com alguma doação de cesta básica, kit de higiene, as pessoas contribuem, porque assim, a gente compreende que tem o fator a nível estrutural, que não conseguiríamos resolver em um momento pontual, mas a gente compreende que a quentinha da pessoa em situação de rua, ela precisa ser comprada por alguém, porque essa pessoa em situação de rua, ela trabalha com coleta, ela é catadora, ela tem uma atividade diária que no momento da pandemia ficou inviabilizado. Então, essa pessoa vai ter mais dificuldade ainda. Então, alguns dos nossos estudantes da UFC também têm participado de projetos, como o projeto da Rede Rua, que agrega vários outros coletivos que têm feito um trabalho muito potente com a população em situação de rua, com entrega de kits de higiene, refeição, a questão do banho também, que é uma coisa que eles não têm esse acesso. Então, se a gente pensa em uma pandemia que a pessoa precisa higienizar as mãos, usar máscara, tá comendo direitinho, certinho, para fortalecer o sistema imune, essas pessoas elas são desprovidas de tudo isso. E aí alguns coletivos como o Coletivo Arruaça, Médicos Populares, Grupo Espírita Casa da Sopa, Pastoral do Povo da Rua, Instituto Compartilha, se articularam e já vinham fazendo um trabalho com a população em situação de rua, se articularam para fazer algo emergencial. E aí nós, gestão de posse, boa noite, Noemi, de posse dessas informações que várias pessoas estão se articulando nesse momento, não somente para a população em situação de rua, né? A gente pensa nas comunidades, como o Grande Bom Jardim, que estava com índice altíssimo, Morro do Santiago, onde a gente tem uma grande referência nossa, que é a doutora Tatiana Fiuza, fazendo um trabalho lá com um projeto Aqui Tem Sinal de Vida. E aí, o Coletivo Arruaça, por exemplo, começou um projeto de lavatórios móveis em regiões de vulnerabilidade. Então, nós, da gestão de posse de todas essas informações, pensamos, poxa, vamos arrecadar uma grana, chamar a galera, fazer kit de higiene, montar a cesta básica e vamos para a rua distribuir, vamos para a rua fortalecer esses coletivos, vamos para a rua fazer algo emergencial, mas vamos também refletir, né, o contexto dessas populações, porque não é só a gente chegar e entregar agora, nesse momento,
Boa noite, Alexei. Mas é também a gente pensar a médio e longo prazo. Será que nós, estudantes de medicina, não podemos trabalhar essa temática a médio e longo prazo? E como nós poderíamos fazer isso? Então, todas essas questões têm nos atravessado. Hoje, a campanha Flor Arrecada, ela está sendo encabeçada por 3 dos nossos representantes do centro acadêmico, que é a Joelle Moura, que é quem você vê no videozinho explicando o que é a campanha, Gabriel e eu. E a gente tem pensado, né, junto com os demais companheiros da gestão, como a gente expandir isso e pensar uma campanha a médio, longo prazo. Não sabemos até quando a pandemia vai durar. E assim, não é uma campanha para 1 semana, 2 semanas. As pessoas que já estavam em vulnerabilidade social, essa vulnerabilidade só se acentua e essa vulnerabilidade ela vai permanecer depois da pandemia. Então é isso, de parceiros. Coletiva Arruaça com o projeto Pias Móveis, que a gente vai tentar colocar uma pia no Morro do Santiago. É uma pia que custa R$850. Então, assim, a gente precisa levar isso para lá para garantir que essas pessoas vão ter acesso à higiene das mãos. Estamos em contato com algumas lideranças indígenas para mapear quais etnias estão em maior dificuldade para a gente levar máscara, levar álcool em gel. É sabido que muitos dos nossos ancestrais de etnias, várias pelo país inteiro, estão morrendo, então é uma perda imensa. Os povos indígenas, eles são um povo de oralidade, são os velhos, os anciões que passam o saber para os mais novos. Então, assim, quando a gente perde um ancião de uma tribo indígena, é uma perda muito grande. Não que as outras pessoas não sejam uma perda muito grande para todas as pessoas, mas a gente pensa que é importante a gente pensar nas particularidades de cada povo. E aí nós queremos muito levar máscara, levar álcool em gel, levar a cesta básica. E é isso, precisamos da ajuda de todo mundo. É uma campanha para ser abraçada, é uma campanha para ser divulgada. A flor está arrecadando e a flor quer germinar, a flor quer ser semeada, a flor quer chegar onde as pessoas realmente precisam. E é isso. Mas aí o Gabriel pode complementar também. Eu falo muito, viu? Então, se vocês deixarem, eu fico assim, falando. Certo. Não, mas foi muito bom. Eu quero só que o Gabriel digite aqui, para que eu coloque na tela alguns dados, como colaborar, tá certo? Se tiver uma página, um telefone, um celular, para colocar, né? Vamos ver aqui o nosso internauta, André Luiz, está dizendo perfeito. O Gabriel já colocou aqui, né? Flor Arrecada, tá o Instagram. Gabriel, lê aí o Instagram. Como é? Caixa de Maio, como é? Pronto, eu vou explicar direitinho. Todas as informações em relação aos dados das contas bancárias, os endereços para doação dos itens, está detalhado lá no nosso Instagram, que está aí na tela. A campanha Flor Arrecada, né? O nosso Instagram é o Caxi de Maio, porque é CA 12 de maio, em números romanos, né? Caxi de Maio, Flor do Mandacaru. Está bem detalhado aí na tela. Ok, está bem detalhado. O André Luiz está dizendo perfeito. A Vera está dizendo aqui que solidariedade é fundamental. Estou vendo que a campanha de vocês está bombando aqui na nossa live de hoje. Vou passar agora para o doutor Fonseca. O que é que você podia aí acrescentar ao que os nossos colegas estudantes aí? É um grande movimento, não é isso, Fonseca? Inclusive eu queria perguntar ao Gabriel ou à Rafaela. A Rafaela está saindo da faculdade, né? Então, a importância que tem esses movimentos extra-classe, né, da inserção junto à população mais pobre, e o que isso influencia na formação de vocês. Nós sempre discutimos lá para trás, né, em 68, no tempo da ditadura militar, o que seria um médico necessário. Né? O médico necessário, né, a Gabriela deu uma entradinha aí sobre os determinantes sociais da saúde, né, os médicos teriam que responder, né, a essa questão. Então, nós perguntamos o que é que vocês, particularmente o Gabriel, mas também a Rafaela, esse movimento que vocês estão tendo,
o que isso pode influenciar na formação do futuro médico de vocês? Vamos lá, quem responde aí? Rafael ou Gabriel? Vamos lá. Então, né? Eu entrei na universidade, assim, um pouquinho com o pé atrás em relação à medicina, pensando que eu não ia encontrar um pouco desse movimento, mas eu acabei encontrando esse movimento, um movimento que eu digo que é humanitário, né? Eu tenho muitas referências aí na professora Tatiana, que a Rafaela já citou, o professor Bob, então foram ótimas referências para mostrar que a medicina também tem esse caráter ainda tem esse caráter humanitário e está cada vez mais florescendo. A gente percebe que a medicina de família, por exemplo, é muito forte aqui no Ceará, então tem um pouco dessa influência e eu estou sentindo essa influência na minha formação. E essa influência está sendo agora revertida nessa campanha, porque aí é que você entende a importância quando você entende os determinantes sociais da saúde, né? Que quando a gente percebe o paciente, a pessoa que está ali na nossa frente de forma holística, quando a gente entende ele como um ser humano, a gente percebe que as condições do ambiente ele vai afetar nas condições de saúde dessa pessoa, principalmente em momentos como esse de uma pandemia do coronavírus, em que higienização é fundamental. Eu tenho que perceber que se a pessoa ela não tiver como fazer essa higienização, ela vai ter mais risco de contrair o coronavírus. Então, eu tenho que ter esse senso aí, enquanto futuro profissional da saúde, da importância de campanhas como essa. Então, isso vai refletir muito no meu lado profissional futuramente, eu tenho certeza disso. Quando você percebe o outro como um todo, quando você vê que ele é muito além dessa doença, é aí que você consegue agir para mudar alguns determinantes. E é isso que a gente está tentando fazer e também refletir para a nossa universidade, né? Eu acho que um momento como esse, ele pede médicos mais humanos, principalmente esses que estão agora recém-formando aí. A situação, ela pede médicos mais humanitários, né? Aquela frase do curar sempre que possível, eu agora não lembro, mas ela fala de você dar um pouquinho de suporte, mas ela deixa isso para o final. Eu acho que esse suporte aí e do acalento, ele pode ser colocado na frente, antes de tudo. Eu acho que é importante sempre estar acalentando o nosso paciente e a pessoa que está ali na nossa frente. Bom, deixa eu falar aqui, esse é o programa Quinta com Saúde e Democracia, programa da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Antes que eu esqueça, doutor Fonseca, eu quero agradecer aqui o convite do nosso colega, doutor Dorico Monteiro de Andrade, que convidou agora, às 8h30, para um encontro virtual no CA 12 de maio, Médicos pela Democracia, União de Forças. Vai acontecer hoje, às 8h30, né, pelo aplicativo Zoom. Então, agradecer aqui, estou divulgando, vou participar desse encontro virtual do CA 12 de maio, o encontro CA 12 de maio de Médicos pela Democracia, União de Forças. E como o Brasil está sendo visto no exterior, que é o doutor Francisco Loyola, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Montreal, hoje às 20h30. Agradecendo aí o doutor Dorico Monteiro pelo convite e convidando aqueles que queiram também participar. Bom, doutor Fonseca, continuando aí, doutor Fonseca, o que é que nós podemos ajudar nesse movimento aí? Os Médicos pela Democracia podem ajudar, não é isso, Fonseca? Os Médicos pela Democracia podem e devem ajudar. Né? A primeira coisa que nós fizemos foi chamá-los para o nosso encontro, para ele dizer qual é a proposta dele, do ponto de vista de ajudar as pessoas. Né? Pessoalmente também estamos ajudando. Eu vou resolver doar esse livro aqui para alguma atividade que possa arrecadar dinheiro, Meu Povo Ancestral, sobre o nosso indígena. Aliás, eu queria colocar aqui que eu recebi uma informação de que o José Pitaguari, de 82 anos,
aluno de História, infelizmente faleceu da Covid. Mas estava estudando, fazendo faculdade, com 82 anos. Né? Então, nós queremos prestar homenagem a José Pitaguari, que faleceu por causa da Covid. Então, acho que devemos fazer um esforço. Né? A questão da visão holística, como disse o Gabriel, da saúde, faz com que a gente veja todos os aspectos da vida, não simplesmente o sintoma, mas também a própria vida para que a gente possa cuidar, inclusive prevenir algumas coisas que não estão no corpo da pessoa apenas, vem da comunidade. Então tem que ter uma visão nova da saúde, não só tecnologia. Né? A questão da clínica passa a ser fundamental nessa situação que nós estamos vivendo, para a gente fugir da tentação de transformar o ser humano num objeto de estudo tecnológico. Então, o contato, a avaliação clínica, né, o perguntar, o ouvir, o olhar nos olhos, é fundamental nesse processo. Eu queria fazer uma perguntinha aqui a Rafaela. Parece que você foi participar de um evento domingo, né? Eu vi lá você com a bandana, né? Nem bandana, era com um lenço no rosto, né? Numa manifestação que aconteceu em defesa da vida, da saúde, do SUS e da democracia. Você participou mesmo ou eu me enganei com a foto, Rafael? Participei, sim, Fonseca, inclusive estava na organização. Eu sou militante do coletivo Médicas e Médicos Populares, né? E estávamos nessa articulação nacional. Nosso ato aconteceu em vários estados e aqui em Fortaleza a gente teve inserção em vários municípios também. E, assim, foi um momento muito bonito, porque a gente levanta essa bandeira, né? De que estamos, sim, lutados, estamos perdendo profissionais, estamos perdendo nossa gente, e é um momento que sequer a gente consegue enterrar nossos mortos, então é um luto, até o luto nos está sendo tirado, né, nesse contexto. Então, reivindicamos por melhores condições de trabalho, reivindicamos que a democracia volte, por mais que a gente tenha isso de modo velado, né, não está explícito, mas temos um militar no Ministério da Saúde. Nós temos um ministério que veta, frauda informações, né? Omite dados. Então, assim, me parece que estamos em uma ditadura. Não explícita, mas é isso. E nós, médicas, médicos, estudantes de medicina, né, já formados, a gente precisa se fortalecer e pensar nessa unidade para avançar e dizer, olha, não aceitamos que essas mortes que poderiam ser evitadas não estão sendo evitadas, né? E como que a gente, enquanto sociedade civil, pode se organizar e dar uma resposta e pedir que a população também fique ombreado com a gente e que vá para a luta. E o ato aconteceu de uma forma muito bonita, foi um ato simbólico, né? Atos simbólicos em todo o país, respeitamos o distanciamento, respeitamos a questão da máscara, tivemos todos os cuidados e foi muito bonito. Enquanto estudante de medicina, estava lá com vocês, com os outros camaradas, Gabriel também estávamos lá nós dois, representando a gestão. A Flor do Mandacaru também assinou o manifesto, assim como a gestão Beija-Flor da Unifor, e a gente está se movimentando, né? O nosso movimento estudantil da medicina está, sim, em movimento, e são essas causas que a gente tem defendido. Onde a gente puder estar defendendo os nossos povos, levantando a bandeira que vidas indígenas importam, vidas negras importam, cada pessoinha que morre não é só mais um, é sim uma pessoa muito querida, uma pessoa que era muito valiosa para a sua família e para os seus amigos, e que a gente vai lutar sim por essas pessoas, lutar pelo SUS, lutar por justiça social. E somos essa geração que está ombreada com vocês e que a gente está na luta. Um encontro de várias gerações, eu acho que pela primeira vez desde 2016,
quando nós participamos, eu e o doutor Manuel Fonseca, um grupo de profissionais na época, criamos o movimento Médicos pela Democracia, em 2016, exatamente no dia 22 de março de 2016, na Escola de Saúde Pública, criamos esse movimento Médicos pela Democracia. Depois, lançamos o nosso manifesto no auditório da reitoria no dia 6 de abril de 2016, e o ano passado, no dia 26 de outubro de 2019, lançamos aqui na OAB, realizamos o nosso congresso de criação da nossa entidade, da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Esse ato de domingo foi uma parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, que estão também nessa linha de lutar pela vida, pelo SUS, pela saúde e pela democracia. Deixa eu ver aqui alguns internautas. O Gabriel está dizendo parabéns a todos os guerreiros pela democracia. Isabel entrou aqui, Fonseca. Deixa eu ver aqui, momento mais que necessário. A Regina está colocando aqui, ainda temos esperança. Está dando aqui parabéns. Amanda Frota. Lindo depoimento, a Lúcia. Lindo, está todo mundo achando lindo aqui, até eu estou ficando bonito aqui nessa live de hoje, tá certo? Todo mundo lindo aqui, o programa de uma grande audiência, lembrando que o nosso internauta, que esse programa vai ficar na nossa página do Facebook, e daqui a pouco vai subir também para o YouTube, nós vamos compartilhar no Instagram também. Então, quem não assistiu o programa todo, pode rever na página dos Médicos pela Democracia, da Associação Brasileira de Médicos pela Democracia, no Facebook. Nós já estamos chegando aí a quase 20 mil seguidores nessa página. Vamos ver se com essas lives nós chegamos aí a 25 mil, 30 mil até o fim, né, dessa pandemia. E também o nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram. É só colocar ABMMD. Se colocar Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, você vai encontrar as nossas páginas. Doutor Fonseca, estamos chegando já ao final do programa. A Amanda está dizendo aqui que é telespectadora assídua, vamos convidar para a Amanda participar. A Elisa está dizendo parabéns pela iniciativa. Eu sei que eu conheço a Elisa, tem uma atividade também do Shalom, que o Fonseca está lembrando. Nós fizemos uma participação também do Shalom, acho que foi no meu outro programa, Encontro Marcado, podemos convidar também, que é um outro movimento que faz. O Samuel Vitor está dizendo parabéns pela luta, parece que o pessoal agora desencabulou de vez, todo mundo desencabulando, flores para fortalecer a beleza desse debate, muito especial. Fonseca, vamos falar, porque agora não para mais, sou super fã do programa. Fonseca, diga aí, Fonseca. Arruda, como estamos chegando ao final, né, nós vamos, como sempre, ler uma poesia antes da despedida do Gabriel e do Rafael. Nesse caso, a poesia é em homenagem a José Pitaguari, né, um aluno de História com 82 anos, que infelizmente veio a falecer pela Covid. Então, mas depois, Fonseca, você manda um beijo para o seu neto, os seus 5 netos. Está sendo cobrado aqui pela André. Vô Fonseca, manda um beijo para os 5 netos. Os 5 netos, meus 5 netos, rapaz. É o Vitor, o Henrique, o Eduardo e o Álvaro. Né? E a Cacá, a Catarina, lá do Rio Grande do Sul, né, que é a mais nova. Então, vamos lá. Um abraço para os 5 netos, né, que estão escutando a gente aqui. Então, homenagem a José Pitaguari, né? Ele é indígena. É indígena, o José Pitaguari é indígena, e nós vamos, né, prestar homenagem a ele com o poema Meu Povo Ancestral. O que justifica tanta matança dos povos indígenas originários? A cruel ganância, a macabra dança da posse e domínio sanguinário? Roubaram-lhe a terra e suas riquezas, violaram impunemente suas mulheres, mataram seus guerreiros em fria crueza, esmagaram costumes e saberes. O invasor, em persistente faina, espalhou a fome, morte e doença,
com a força do trabuco e da sotaina, destruiu corpos e d'alma sua crença. Que povo é este que tanto resiste a tal massacre e violência tanta? Qual sagrada força em sua mente existe que a liberdade em seu peito canta? Este é meu povo indígena ancestral, originário de minha nação, que deseja viver seu natural, em território livre da opressão. Essa é a nossa homenagem a José Pitaguari, de 82 anos, estudante de História que faleceu hoje por causa da Covid. Vai aqui a nossa homenagem ao Taguari, toda a família, lamentando aí o seu falecimento e dizendo, né, Fonseca, que nós já estamos chegando a 6 mil óbitos aqui no Ceará, definitivamente, isso não é uma coisa não é uma gripezinha, né, é uma coisa leve, muito pelo contrário, poderíamos ter um resultado bem melhor e não estarmos nessa situação que o Brasil se encontra. Deixa eu ver aqui as outras participações. Aqui a Lúcia Helena está dizendo que está emocionada, o Ernesto está dizendo que é linda poesia, o Gabriel está batendo as palminhas, a Noemi está dizendo que está perfeito, todo mundo está dizendo que a live hoje foi especial. Eu quero agradecer aqui o Gabriel e a Rafaela, mas nós chegamos, já passamos 2 minutos do nosso programa. Se a Rafaela quiser falar um segundinho, abre o microfone, Rafaela, um segundinho, e o Gabriel um segundinho aí para nós fecharmos o programa de hoje. Aí você fechou o microfone, tem que abrir. Pronto. Queria agradecer pela participação, primeira experiência, não tinha feito nada parecido, então foi rico de conhecimento também e de informação, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse movimento aí, e eu quero que todos ajudem. Deixei aí o link do nosso Instagram nos comentários, o link da postagem explicando a campanha, e é isso, eu conto com todos vocês, e assim a gente vai tornar mais justa a luta contra o coronavírus, né? Muito obrigado. Vai lá, Rafa. Ok, Rafaela. Queria agradecer, foi um momento muito bonito, tenho certeza que um dos momentos mais bonitos de minha formação. E queria que a gente, nesse momento, com essa poesia de Fonseca, linda demais, a gente pudesse fazer uma prece pelos nossos ancestrais, fazer uma prece pelos nossos anciões que estão morrendo, e que a gente refletisse um pouquinho sobre, né? Muitas vezes a gente acha que não pode fazer muito, ou que não pode fazer nada, ou então que é pouco, mas se cada um fizesse um pouquinho, a gente poderia tornar esse mundo um pouco mais justo, né, e solidário. E aí é isso. Acho que não cabe mais tantas palavras depois desse poema, dedicado a mais uma vida perdida por uma doença que não é uma gripezinha. Bom, chegamos ao final do programa, agradecer aí os nossos convidados de hoje, tanto Gabriel como a Rafaela, agradecer ao doutor Fonseca e terminar com essa frase da Vera, que ela disse: Deus lhes abençoe, durmam com Deus, amar é fundamental. Até a próxima semana com mais um Quinta com Saúde e Democracia. Tchau, tchau para vocês.